dia, queridos, graças e paz, amém? Deus abençoe muito sua vida, muito sua história, sua família. E hoje nós continuamos falando sobre nossos problemas e Deus. Então é um tema que quase ninguém passa em relação ao problema, em relação ao nosso Deus. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a dúvida, como nós temos dúvida de muitas coisas. Isso faz com que nós pensemos um pouco assim: será que Deus é bom mesmo? Antes da gente começar, eu quero que você pense um pouquinho. Você já passou por algum momento da sua vida que você pensou assim: será que Deus é bom mesmo? Aflição tremenda, dificuldade, angústia, aonde você pensou: não é possível, Deus não está aqui, eu não consigo entender isso. E isso faz parte, quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente se aproxima um pouquinho de alguns textos, nós percebemos essa relação de salmistas, de homens de Deus, com essa questão, com essa dúvida. Então hoje a gente vai passar a realidade dos problemas e a dúvida da bondade de Deus. E como que a gente consegue conciliar essa questão dos nossos problemas e essa grande pergunta: será que Deus é bom? Você já passou por alguma dúvida tremenda em relação ao emprego? Puxa vida, qual emprego que eu vou? Você já passou por alguma dúvida tremenda na família? Para onde que eu vou morar? Como que eu moro aqui? Como que eu moro lá? Já passou por alguma dúvida tremenda, difícil, em relação a amigos? Puxa, eu preciso falar aquela coisa, mas eu não consigo, eu estou em dúvida. Será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu mudo? Será que eu não mudo? A vida do cristão é cheia de dúvida. E eu quero, como primeiro passo, entender onde que começou essa dúvida. Então eu peço que você abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3, e nós começaremos com onde tudo começou. Onde tudo começou em dúvida, em relação ao nosso primeiro pecado, quando entra o pecado na terra. E essa semana eu passei por dúvida também, né? Eu tive contato com meu pai, que estava com Covid, jantei com ele não sabia que estava com Covid, eu também não sabia que ele estava com Covid, e na sexta-feira ele fez o exame e deu Covid. Aí eu fiquei 3 dias de dúvida, cheio de dúvida. Será que eu estou com Covid ou não estou? Aí no domingo fui tomar um suco de laranja. Aí minha mãe do lado, logo em seguida, falou: nossa, que docinho. Eu falei: tá amargo, mãe? Aí eu já comecei... Você percebe como que a dúvida entra no nosso coração, vai arrebentando e arrebenta com a nossa cabeça. E no final das contas eu não estava com Covid. Fiz o exame e não estava com Covid na segunda-feira. Graças a bom Deus, por isso eu estou aqui hoje. E meu pai já está bem. Gênesis 3:1. Onde entrou a dúvida? Olha que interessante. Mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Onde tudo começou? A dúvida começa com a serpente. É interessante como o inimigo traz essa visão, essa perspectiva de empurrar para Adão e Eva a dúvida. E é interessante que a serpente vai começar: é assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim? Uma dúvida. Deus realmente falou para vocês que era para vocês comerem tudo, menos essa árvore do jardim? É como se a serpente chegasse para Eva e falasse: ô minha filha, você tem certeza disso? E ainda mais, depois de uma dúvida, ela já fala assim: ó, isso aí é duvidoso. Deus está falando para vocês, mas é duvidoso demais. É certo que não morrereis. Eu aprendo já logo algo nesse início, pensando na nossa vida. O quanto nós pegamos dúvidas e trazemos para o nosso coração como certezas. Essa serpente olha para Eva e fala assim: é certo que não morrereis. Ela troca, ela inverte aquilo que Deus fez perfeitamente e fala: olha, fica tranquilo, vocês não vão morrer. Pelo contrário, vocês vão ser como Deus. Gente, nós estamos vivendo numa época de dúvidas.
E nós pegamos essas dúvidas e trazemos para o nosso coração como certezas. O desafio hoje é que a gente olhe para onde tudo começou, onde começou o problema, lá na serpente, lá no jardim, e olhemos para a nossa vida hoje e falemos assim: Deus, aonde eu estou pegando dúvida e trazendo como certeza para o meu coração? Quais dúvidas você olha para a sua vida e fala, isso aqui está como certeza para mim hoje? E às vezes você está patinando, você está sofrendo com a família, sabe por quê? Porque está colocando o fundamento da sua vida em dúvida. Nós vivemos um momento de dúvida, certo? Tem um monte de gente falando que a vacina serve, tem um monte de gente falando que a vacina não serve, tem um monte de governante falando isso, tem um monte de governante falando aquilo. Qual é a nossa posição como cristão? Olhar e falar, onde está a dúvida? Quero correr dela, vou sair de longe dela. Tem dúvida? É claro que tem dúvida, mas busque a realidade. Olha como a serpente ela é sagaz, ela olha e fala assim, não, peraí, não é bem assim. E alguns ensinamentos, até em relação a esse texto, né, é interessante como a serpente já olha e fala assim, olha, Deus está mentindo, certamente não morrereis. Gente, vocês têm noção disso? Que o inimigo levanta e fala que o seu Deus está mentindo? Já passou por algum momento desse? Aonde é tão insuportável a realidade, o problema é tão intenso, que você olha e não tem saída, e você escuta uma voz falando que o seu Deus está errado, o seu Deus está mentindo. E essa voz pode vir do vizinho, do filho, do amigo, muitas vezes do seu coração, da sua mente, que está fundamentada onde? Na dúvida. Como o ser humano gosta de um porquê? Ih, será mesmo? A gente gosta, parece que a gente corre para perguntas. E a serpente entende isso, ó, e manda uma perguntinha, logo Eva cai, Adão cai também, e hoje nós estamos aqui vivendo um contexto de dúvida. Por causa de lá. E é interessante que outro argumento que a serpente faz também é que Deus não quer que vocês sejam conhecedores do bem e do mal. É interessante como a dúvida vem distorcendo tudo, né? Ela fala que Deus é mentiroso, e ela fala assim, olha, Deus está falando isso para vocês porque vocês não vão ser conhecedores do bem e do mal. Mais uma dúvida. E ainda tem outra, ele fala assim, ó, ele está falando isso porque ele não quer que vocês sejam que nem Deus. Gente, o primeiro pecado, o início, ele está cheio de dúvida, jogando no coração de Eva. E você acha mesmo que você não vai passar por momentos de dúvida na sua vida? Não, eu sou o dono da certeza. A minha vida está escritinha. Está tudo certinho. Ó. Comecei aqui, estudei, foi certinho, fiz mestrado, doutorado, e está tudo certinho. Minha família de foto, tudo tranquilo, não tem dúvida nenhuma. Ó, Diego, eu sei para onde que eu estou indo, eu sei como que vai ser, eu sei onde meu filho está nesse exato momento, eu sei... Que isso? Que dono da certeza você é? Adão e Eva caíram na dúvida. Isso quer dizer que a partir desse momento, a dúvida, a dor, o sofrimento, o suor, a terra dura, o dor no parto, aconteceu a partir dali. Isso quer dizer que eu e você também passaremos por momentos de dúvida. O ponto é, como você vai passar por esse momento? A quem você vai recorrer? A quem você vai se refugiar? Gente, isso é interessante da gente entender. Nós temos que entender que a dúvida existe. E essa dúvida vai fazer com que você tenha questões, problemas em relação à bondade de Deus. E é isso que é levantado em Gênesis, nesses primeiros momentos. Será que realmente Deus é bom? Deus está limitando vocês. Vocês precisam comer desse fruto. E aí acontece a história que todo mundo sabe. Logo no final, quando eu entendo esse caminho que a serpente faz para com os humanos, para com a gente, no final o resultado é que Deus não é bom então. Deus não é bom. E eles vão lá e comem desse fruto. Gente, quantas oportunidades que a gente está tendo de olhar para a dúvida e falar assim, isso aqui é dúvida. E o quanto a gente está abraçando, que nem Adão e Eva, abraçando o fruto, comendo e falando, realmente, Deus não é bom, Deus deixou a gente nas incertezas, nós queremos saber mais.
E eles abraçaram e tudo aconteceu como a gente já conhece. O meu ponto para você e para sua família hoje, para o seu coração, para a sua mente, o que você tem abraçado como dúvida? Cuidado. Qual é o fundamento da sua vida? Será que é uma dúvida? Não, eu tenho certeza que a minha família é perfeita, porque a gente fez bons investimentos, está tudo correto. A sua vida está baseada em investimentos. Semana passada o pastor falou da questão da aposentadoria. Será que a gente chega lá ainda? E a gente está falando tanto de aposentadoria? Calma, gente. Está todo mundo aqui. É interessante a gente pensar nisso. O que você tem fundamentado sua vida? Será que é em dúvida? Olha, dá uma refletida, pensa um pouquinho com você. E assim, eu fico pensando, tem um texto muito conhecido, que é Tiago, o 1º capítulo. Eu peço que você abra esse texto em relação a essas provações que nós temos, em relação aos problemas e como as dúvidas ficam borbulhando no nosso coração. O 1º capítulo de Tiago, versículo 12, ainda na relação da origem desse mal, desse problema, dessas dúvidas, diz assim, 1º capítulo 12, o versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Isso quer dizer que nós teremos dúvidas, nós teremos provações, e nós precisamos correr para quem? Para quem é o dono do mundo. Essa perseverança traz a aprovação, traz essa ideia da coroação, depois desse problema, dessa aprovação, dessa angústia, das dúvidas. Deus está falando para você uma promessa que tem aqui. Deus está falando, olha, vai ter a coroação, porque o qual o próprio Senhor prometeu para aqueles que Ele ama. No lugar das dúvidas, das incertezas, coloque uma grande verdade, Deus te ama. Eu tenho percebido muito com adolescentes e com jovens, aconselhando jovens e adolescentes, o quanto essa frase traz um impacto tremendo no coração deles. Gente, tem jovem, tem adolescente que não sabe que Deus os ama. Agora a pergunta é, você sabe dessa certeza que Deus te ama? E essa é uma grande verdade. O texto vai dizer, ainda em Tiago, que porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que os amam. Essa é uma grande verdade, a gente precisa tirar nesse lugar de dúvidas, de questionamentos, entender que Ele nos ama e que nós teremos provações sim, nós teremos incertezas sim, mas nós vamos conseguir vencer esses problemas porque Deus estava aqui e venceu. Ele teve as aflições, mas tem de um bom ânimo, um grande ânimo, porque Ele venceu esse mundo, Ele venceu as dúvidas. Quando entra o pecado, logo em seguida já tem um plano escrito que Jesus terminará com isso, com essa dúvida. Quem será o nosso Salvador? Jesus é o nosso Salvador. E Ele encerra a dúvida. Não há mais possibilidade de termos dúvida. Agora nós somos povo. Tem um texto muito legal, 1 Pedro 2,9, que diz assim, vocês não eram povo, agora são povo. Vocês não tinham misericórdia, agora vocês têm misericórdia. Quando eu olho para o início de toda a história, eu percebo a questão da dúvida. Mas uma grande realidade é, Deus não está mentindo. Deus não mentiu lá no início. Deus fez tudo perfeitamente bom. Mas o homem caiu. Então, queridos, pense muito sobre isso. Se você está passando por um momento de dúvida, por um momento de aflição, de angústia, de dificuldade, isso é da nossa raça. Entrou lá no início e continua até hoje. Então, por causa disso, nós teremos momentos de dúvida. E é o nosso segundo ponto que eu quero trabalhar com os queridos, e eu já peço que você abra no Salmo 73. 73. E sabendo que a dúvida entrou, nós entendemos isso, ela entrou no mundo. Agora, a partir daí, o bicho pegou. Está muito difícil viver. Então, a partir dali, nós temos experiências de dúvidas. Eu quero trabalhar com os queridos esse Salmo 73 em relação à vida como ela é. Primeiros versículos, logo no início aí, nós temos a primeira realidade do texto. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou
para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Queridos, depois de entender essa realidade do pecado, da dúvida, dessa origem que inicia lá com a serpente, como nós caímos nessa dúvida, logo em seguida, então, fruto desse pecado, nós temos momentos de dúvida. É interessante como esse salmista, ele inicia falando, olha, Deus é bom, mas quase tropecei. Os meus pés quase resvalaram. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Deus é bom, mas eu quase caí. Eu gosto muito desse salmo. Eu fiquei apaixonado por ele essa semana. Fiquei lendo, fiquei olhando, fiquei pesquisando. E eu coloquei esse salmo como a vida como ela é. Olha que interessante. Ele inicia falando assim, Deus é bom. Olha que verdade maravilhosa. Que bênção de verdade. Mas os meus passos quase resvalaram. Eu quase caí. Gente, quantas situações você está levantando, você está vindo aqui na igreja, você está clamando, falando, Deus é muito bom, mas os seus passos estão quase caindo. As dificuldades, os problemas, momentos realmente de dúvida. E é interessante que a dúvida lá para o salmista é porque ele olha para fora. Olha que interessante, ele vai dizer assim, no versículo 3, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Gente, esse homem está tão aflito que ele olha para fora e fala assim, gente, não é possível, Deus. Os arrogantes estão bem. Está tudo certo, eles não pegam Covid. A saúde está boa. E eu estou passando aqui uma dificuldade tremenda. Olha só, gente, cristão também sofre. A gente precisa tirar isso da nossa mente, achar que cristão não sofre, não padece, não morre de doença. Sofre com certeza. E é interessante que esse homem aqui, o salmista, ele olha para fora e fala assim, eu estou invejando esse povo, porque esse povo está tudo certo. Olha que interessante, ele olha assim e fala assim, olha, tem prosperidade, não há preocupação. O ímpio não tem preocupação. E esse homem está questionando, perguntando, o corpo dele está sadio, está nédio, está robusto, está brilhoso, não partiram das canseiras dos mortais, eles nem se cansam. Olha que interessante, queridos. O povo não está nem cansando. O povo arrogante, orgulhoso, os ímpios não estão nem cansando. Eles não são nem afligidos pelos outros homens. Sabe o que eu fico pensando em relação a isso? É que tem gente que está olhando para fora e está vendo gente passando muita alegria e está falando assim, não é possível. Esse cara nem ama a Deus. É desse jeito que o salmista está. Ele está numa montanha-russa, essa é a grande realidade. Porque ele inicia e fala assim, Deus é bom, mas, rapaz, eu tenho uma inveja desse pessoal. Já passou por isso? Essa semana eu vi uma pesquisa na Jovem Pan, falando que existe 7% a mais de possibilidade de um vizinho de uma pessoa que ganhou na Mega Sena falir. Porque ele quer acompanhar o vizinho que ganhou na Mega Sena. Olha que interessante. Esse vizinho olha para o lado e fala assim, é muito melhor. É muito melhor. E aí ele olha essa vida desse homem que está na riqueza, que está nos poderes dessa vida, e ele quer acompanhar. Aí o que acontece? Ele entra em falência. 7%. Então, se o seu vizinho ganhar na Mega Sena, você tem 7% a mais de possibilidade de falir. Em nome de Jesus, que isso não aconteça. Mas olha só, como a raça humana é. Nós olhamos para os nossos vizinhos e porque ele comprou, sei lá, um computador melhor, uma casa melhor, um carro melhor, a grama dele é muito mais verde do que a sua, os filhos do seu vizinho são muito mais bonitos do que os seus. Acontece de tudo, acontece todas as comparações possíveis.
Porque a dúvida entrou, e entrou com peso. E pare de falar que você não tem dúvida, porque nós temos dúvida. O salmista tinha. O salmista está olhando para o lado e falando assim, gente, eles são mais brilhosos. A palavra nédio significa isso. Robustos, gordurosos. Se bem que hoje em dia ser gorduroso não é tão bom, né? Mas naquela época era, né? Ser forte, tudo isso e tal. Mas olha só que interessante, essa inveja, tudo acontece por causa de quê? Por causa da dúvida. Quem é o seu Deus? Quem é o dono da sua vida? Onde está fundamentada a sua fé? Tem dúvida? Tá tudo bem, o salmista também tinha. Mas olha como que o salmista lida com a dúvida. Esse é o ponto. Ele vai continuar ainda. 12 e 14. Versículo 12 a 14, ele continua. Eu acho fantástico esse texto. Ele vai dizer assim: eis que são estes os ímpios, aquilo que a gente conversou antes, e sempre tranquilos. Olha, ele está ainda pegando fogo ainda no coração, vocês estão tranquilos. Aumento suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido a cada manhã, castigado. Ele estava cheio de inveja, certo? A inveja, a dúvida que corroeu o coração dele, levou ele, sabe para onde? Para o coração dele. Ele virou e falou assim, e eu faço tudo certinho. Meu coração está limpo. Lavo as minhas mãos na inocência. Caminho com o Senhor. Estou na igreja, estou junto. Já pensou assim já também? Puxa, mas a minha família não fiz, né? O que aconteceu? É isso que ele está falando. E ele ainda está dizendo assim, olha, os ímpios estão aumentando as riquezas, eu inutilmente conservei puro o coração, lavei as minhas mãos na inocência, inutilmente. E sabe o que eu estou recebendo? Castigo a cada manhã. Estou afligido a cada manhã. O que eu vejo aqui é um salmista virando para a gente falando assim, olha, sinceramente, não está valendo a pena ser povo de Deus. Olha a inconstância desse salmista. Olha só, ele começou, Deus é bom. Mas eu estou cheio de dúvida, o povo está tudo crescendo e eu estou mal aqui. Eu busquei a pureza de coração. Eu estou sendo afligido todos os dias, estou castigado, estou sendo esquecido, sou sempre o segundo, o último, problema atrás de problema. E é isso que eu estou vivendo. E é interessante como esse salmista, ele rasga o coração na frente de Deus, e aqui já tem outro ensinamento para a gente. Para um pouquinho de florear as suas orações. Seja você. Chega para Deus e fala assim, Deus, estou cheio de dúvida, estou cheio de problema, estou cheio de questionamento, não sei o que eu faço, não sei se eu compro, se eu não compro, não sei se eu vendo, se eu não vendo, não sei qual que vai ser o plano, não sei o que vai acontecer depois da pandemia, não sei, eu não sei. É isso que o salmista está mostrando para a gente. Ele está chegando e rasgando, falando, olha, não está valendo a pena, não está valendo a pena. E agora eu quero que você responda uma pergunta para o seu coração. Você já pensou, seja sincero com você, é com você só, não é com a gente, não vai precisar levantar a mão, escrever uma enquete no Instagram, nem nada disso. Com você. Você já pensou dessa forma? Vale a pena ser crente? Já passou por um momento como esse? Onde é tão intenso a dor, tão profundo, o choro é tão grande, onde você ora para um Deus que você nem sabe se Ele está te ouvindo. Já passou por um momento desse? Eu estou falando isso porque quem sofre sabe o que eu estou falando. Sofrimento, solidão, depressão, angústia, é disso que eu estou falando. O sofrimento profundo, onde você está tudo dando errado e você olha ainda para fora e está tudo dando certo. E você pensa assim, Deus, eu estou orando, mas eu não sei nem se o Senhor está me ouvindo. Já passou por um momento como esse? Sabe o que eu acho incrível? É que Deus dá lugar e voz para pessoas que passam por isso. Louvado seja Deus por isso. Esse é o nosso Deus. Que pega você quebrado, destruído, angustiado, cheio de dúvida. Dúvidas existenciais, crises, problemas, pega você pela mão e traz você para pertinho dele. Fala, vem cá, filho, eu vou cuidar de você.
E esse homem, esse salmista que está extremamente inconstante, cheio de dúvida, tem uma virada. Olha que interessante, o salmo vai virar um pouquinho. E eu espero que essa virada aconteça no seu coração hoje. Versículo 17. Ele vai dizer o quê? Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Sabe qual que é a resposta do salmista para você hoje? Presença de Deus. Presença de Deus. É isso que está faltando para a gente, queridos. A gente está cheio de dúvida, porque nós não conhecemos o Deus que nós servimos. Nós não sabemos que Ele é amor, que Ele é graça, que Ele é justiça, que Ele é perdão, que Ele é eterno, que Ele é imutável. E quando o problema chega, quando a dúvida chega, nós esquecemos disso. A resposta para o salmista naquele momento é: até que eu entrei no santuário do Deus vivo, na presença do Deus vivo. E aí começa a cura. Olha que interessante, 21 a 23, ele fala assim: meu coração se amargou e as entranhas se me comoveram. Eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pelas minhas mãos direita. Tu me seguras pela minha mão direita. Agora ele está falando para a alma dele: Deus, perdoa, o que eu acabei de falar para você, Deus? Oh, Deus. Eu estava com inveja dos outros, estava pensando nos outros, no vizinho. Mas sabe, eu pensando dessa forma, sabe o que eu sou? Eu sou um embrutecido, sou um animal irracional. O Senhor é um Deus poderoso, e é uma bênção ter o Senhor comigo, contigo, eu estou sempre, tu me guias. Deus, até que eu entrei no seu santuário, senti a tua presença, o teu poder. E aí sim eu entendi o que é ter dúvida na sua presença. Esse homem tem possibilidade de ter dúvidas. E mesmo assim, ele entende essa verdade. Ele entende a verdade de descansar na presença de Deus. E ele encerra no versículo 28. Olha que lindo o versículo 28. Parece que é um homem cansado de tanto chorar, de estar amargo, de estar desesperado, cheio de dúvida. E no final ele fala assim: olha, Deus, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor, Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Me parece que ele está falando assim: olha, Deus, não importa as minhas dúvidas mais. O Senhor é o Deus da certeza. Não importa mais isso que eu penso, que eu estou cheio de inveja dos meus inimigos, dos meus vizinhos. Mas sabe o que é bom mesmo? É estar perto do Senhor. Se sua família hoje tem andado na dúvida, se você tem um coração cheio de dúvida e entrou nessa casa, a casa que trata de pessoas com dúvida, sabe qual que é a resposta para você hoje? A presença de Deus. Estar próximo de Deus. Estar pedindo para Ele: Deus, toca o meu coração. Andar com Ele, junto dEle, caminhando, cantando, louvando, mesmo nas dúvidas. Essa teologia que existe hoje, onde você tem dúvida, você tem pecado, onde você tem depressão e você está em pecado, onde você tem angústia, você está em pecado, essa teologia é a maior mentira do nosso século. A teologia bíblica fala o quê? Que você tem dúvida, você tem que estar com Deus. Vai para Deus, corre para Deus. Está depressivo? Corre para Deus também, do jeito que você puder, porque a gente sabe que é difícil. Está angustiado, está aflito? Corre para Deus também, do jeito que você está, cansado, sobrecarregado, cheio de dores. Corre para Deus também. Ele está de braços abertos para ouvir você. E por fim, eu quero encerrar ponderando ainda essas duas realidades que nós entendemos, a relação da dúvida quando ela entra nos nossos corações, na origem, e como as experiências com Deus, com dúvidas, muitas vezes faz com que a gente pense em relação à bondade. E eu quero encerrar com o Salmo 23. O Salmo 23 é um salmo da bondade de Deus. É um salmo do bom pastor. É um salmo de um Deus presente conosco. E ele vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso.
Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos ler juntos o versículo 6? 1, 2, 3. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Sabe as dúvidas que nós acreditamos? Troque pelo versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão por todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia. Deus é um Deus bondoso, cheio de bondade, como diz o Salmo 119. A bondade de Deus dura para todo sempre, Salmo 52. Certeza da bondade que nos traz esperança no viver, Salmo 27. A palavra de Deus é um ato de bondade para a raça humana. Precisamos hoje, urgentemente, como terceiro e último ponto, ajustar as nossas lentes. E eu quero finalizar com algo um pouco mais prático. Eu sei que você talvez tenha entrado aqui com algumas dúvidas, mas eu quero levantar algumas questões da bondade de Deus. Você tem emprego? Deus é bom. Você tem família? Deus é bom. Você tem a união da sua família? Deus continua sendo bom. Você tem saúde? Deus é bom. Você está aqui hoje, mesmo cheio de dúvida, cheio de angústia e cheio de dificuldade, Deus é bom. Seus filhos, a bênção de ter heranças do Senhor, Deus é bom. Você é povo dele, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Deus é bom. Sabe qual que é o grande problema nosso, queridos? É que nós pegamos as nossas dúvidas e colocamos lá em cima. E nós esquecemos da bondade de Deus nas pequenas coisas. Hoje você acordou, teve um café para tomar, veio para a igreja, tem um banco para você sentar, tem uma possibilidade de você ouvir a pregação do Evangelho, de ouvir cânticos. Deus é bom. O meu chamado para você hoje é para que você ajuste a visão. Quando o primeiro Adão errou, o segundo consertou, que foi Jesus. E Jesus é a máxima da bondade de Deus para mim e para você hoje. Confie, descanse e faça como o Salmo que a gente acabou de ler. Tem as dúvidas, mas corra para o Senhor. Joga na mão dEle. Joga aos pés dEle. Ele vai te responder. Eu quero orar por você hoje. Baixe sua cabeça. Para as pessoas que estão com dúvidas em relação a emprego, a família, moradia, saúde, situações financeiras. Quero orar por você e desafiar que você deixe essas dúvidas aos pés do Senhor. Deixe essas dúvidas para aquele que pode responder, para aquele que está aqui hoje falando, eu estou aqui, eu estou presente com você e com a sua família. Ó Deus, nós clamamos a Ti para que o Senhor nos ajude com o coração embrutecido, Pai. Com um coração tão corrompido, com um coração que pega as dúvidas e olha como certezas, ó Pai. Nos ajude a identificar as dúvidas do nosso coração, dessas questões que nós olhamos para o Senhor e com problemas no coração, com vergonha, olhamos para o Senhor e falamos, Deus, cadê a sua bondade, ó Pai? Nos ajude a tirar isso do nosso coração, Pai. Entendemos, clamamos, entendemos que é de um coração ignorante, um coração errado, um coração pecador. Tira, Senhor, tira essas questões, essas dúvidas que estão matando a gente.
inveja, orgulho, corrupção humana, de ficar olhando para outras pessoas e pensar que nós precisamos ser iguais pessoas, ó Pai, nós precisamos ser igual a Cristo, ó Pai. Deus, por favor, nos ajude a entregar essas dúvidas aos Teus pés, ó Pai. Responde-nos, Senhor. Responde àquele que precisa de resposta para a família, ó Pai, para problemas relacionais. Responde ao casal que está sofrendo hoje aqui. Responde aos filhos que estão sofrendo também, ó Pai. Responde às doenças, ó Deus, às dúvidas. Responde, Senhor, nós clamamos a Ti. Responde-nos, Senhor. Nós estamos aflitos, sobrecarregados, cansados, ó Pai. Nós olhamos para fora e o justo, o injusto, o ímpio continua ganhando sua sequeza, ó Pai. Tira essa ideia de ficar olhando para fora, mas que nós possamos olhar para dentro e para o Senhor, ó Pai. Nos ajude, ó Pai. Nós clamamos por isso. Arranque a dúvida do nosso coração e coloque a certeza de Cristo, da presença. Que olhemos para o Senhor e falemos até que entramos na Tua presença e as coisas mudaram, Pai. Traga esse bálsamo, Deus, traga essa graça de mudanças na presença do Senhor, ó Pai. Que vale muito mais estar perto do Senhor do que outras coisas, ó Pai. Um dia com o Senhor vale muito mais, ó Pai. Faça com que essa certeza venha acabar com as dúvidas do nosso coração, das nossas famílias, ó Pai. Eu te peço. E que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, o consolo do Espírito Santo, que tira todas as dúvidas, seja hoje e para todos sempre. Amém.